passa para frente. Aí, voltou, beleza. Testa o microfone. Não. Fala mais perto. Mais perto. Vê se você tá ligado. Você ligou? Então, gente, boa tarde a todos os presentes. A gente vai dar início à defesa do PFC da aluna Micaele Cristi, Cecília Carvalho, com o tema acionamento de motor BLDC de pequeno porte. Fique à vontade, Micaele, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos, meu nome é Micaele e eu vou apresentar o meu trabalho final de curso intitulado Acionamento de motor BLDC de pequeno porte com inversor de frequência trifásico e controle orientado por campo. Meu orientador é o professor André Luiz Paganotti e meu co-orientador é o professor Cláudio Henrique Gomes dos Santos. A apresentação vai ser dividida em introdução, com contextualização e objetivos, a fundamentação teórica com o motor BLDC e a topologia FOC, os desenvolvimentos metodológicos com as etapas para a estruturação da topologia FOC e o circuito esquemático e a montagem da bancada didática, os resultados com a simulação da topologia em blocos, a emulação IAP5 do código desenvolvido por o STM32 e o acionamento da bancada em malha aberta e fechada. Por fim, ouvir as considerações finais com a conclusão de sugestão de continuidade e as referências. Então, fazendo uma breve contextualização sobre o tema do trabalho, nós temos motores de meio permanente, tais como os brushless, eles apresentam diversas vantagens em relação a outros tipos de motores. Além disso, esse tipo de motor BLDC ele é bastante utilizado ultimamente, porém não é tão conhecido assim. Por exemplo, os motores BLDC de pequeno porte, eles são bastante aplicados em drones, e os de grande porte têm suas aplicações, por exemplo, como na indústria automotiva e na aeroespacial. Porém, apesar de ser muito utilizado e ter essas vantagens, em contrapartida, eles possuem uma eletrônica de potência mais sofisticada e por isso requerem métodos de acionamento e de controle bem mais complexos. Atualmente, existem drivers que fazem o acionamento desse tipo de motor, como por exemplo os ESCs, porém tem um problema: a construção deles é muito fechada, o que impede a gente entender basicamente o que está acontecendo ali dentro, fazer medições de sinais dentro do ESC e também fazer algumas modificações caso necessário. Então, por esse motivo, só fechar. Por esse motivo, o trabalho objetivou a construção de um driver para fazer o acionamento de motores BLDC e com a construção aberta, para possibilitar solucionar esses problemas que eu disse. E, além disso, utilizar o método de controle orientado por campo, que é a topologia FOC, porque ele tem uma capacidade de fazer uma representação vetorial das variáveis trifásicas do motor e, com isso, permitir a manipulação dessas variáveis, dessas correntes, de maneira desacoplada. Então, os objetivos principais do trabalho são o estudo e a aplicação física de um driver destinado para o acionamento de motores brushless, ou BLDC, a implementação da técnica de controle orientado por campo, FOC, a construção e a disponibilização de uma bancada didática para fazer acionamentos de motores BLDC e a implementação experimental do sistema de controle em STM32 na bancada desenvolvida. Então, falando um pouquinho sobre o motor DC sem escovas, BLDC, ele é um motor elétrico, como todos os outros, que utilizam de computadores eletrônicos ao invés dos tradicionais computadores mecânicos, que são as escovas. Eles são constituídos basicamente por duas partes, que são o extrator e o rotor, sendo que existem diferentes configurações para esses dois componentes, como por exemplo o motor de rotor externo e o motor de rotor interno. No caso do motor apresentado na figura 1, que é da mesma composição do motor utilizado na bancada, a gente tem o motor BLDC de rotor externo, em que o rotor com o imã permanente e o eixo são posicionados na parte externa do encapsulamento da máquina. Então, sobre a topologia FOC, ela foi criada no início da década de 70, inicialmente para ser aplicada em máquinas de indução, porém depois, com o tempo, ela foi sendo aplicada também para outros tipos de motores. Ela foi criada com o intuito de fazer o desacoplamento das malhas de controle e, com isso, permitir a manipulação das correntes de maneira desacoplada no plano DQ.
Então, como é que isso funciona? Primeiramente, é feita a leitura das correntes trifásicas do motor, cada uma em uma fase da máquina. Essas correntes são medidas por um sensor de corrente. No caso da bancada desenvolvida no trabalho, foi feita pelo sensor ACS 712. A saída dessas correntes lidas, que é as correntes IA, B e C, passam por transformadas de Clark e de Park. E a saída dessas transformadas são as correntes que a gente quer, né? ID e Q no plano rotacional síncrono DQ. E essas correntes, agora sim, vão poder ser utilizadas para fazer o desacoplamento das malhas. E aqui a gente tem um circuito que foi montado, né, na topologia completa em blocos, que a gente consegue entender melhor o diagrama que eu mostrei anteriormente. Aqui a gente tem um sensor de corrente, cada uma fase da máquina. Esses sensores de corrente fornecem as correntes IA, B e C, que estão no plano estacionário ABC. Elas passam pela transformação de Clark e de Park. E a saída, a gente tem as correntes ID e Q. Essas correntes são utilizadas como entrada nas malhas de controle de velocidade de corrente, sendo que essas malhas estão conectadas de maneira em cascata, né? E na saída da malha de controle de corrente, que é a segunda malha da cascata, possui como saída as tensões trifásicas VA, VB e VC, que são os sinais de controle utilizados para fazer o cálculo dos sinais PWM. E, por sua vez, os sinais PWM são utilizados para realizar a comutação das chaves do inversor, que aciona o motor. E aí fecha o ciclo. Então, aqui, passando para o circuito da primeira etapa, né, da construída da topologia, a gente tem o circuito do inversor trifásico, que é composto pelo barramento CC e pelas 6 chaves de comutação eletrônica. Além dessa parte do circuito do inversor, na figura 4 também são mostrados os 3 sensores de corrente, cada um em uma fase, e também o sensor de posição, que é o encoder. O encoder ele fornece a posição instantânea do motor, né, do motor da máquina, e essa posição é utilizada para fazer o cálculo da fase da máquina, que é utilizada nas transformadas de Clark e Park, e também é utilizada para fazer o cálculo da velocidade de rotação, que é utilizada como entrada na malha de controle de velocidade. Então, passando para a segunda etapa, né, após a obtenção das correntes, a gente tem a aplicação das transformadas de Clark e Park, em que eu trouxe os gráficos aqui das transformações. Na figura 5A, nós temos as correntes trifásicas IA e BBC originais, lidas pelos sensores de corrente, e que estão no plano estacionário ABC. Em seguida, é aplicada a transformação de Clark, em que a gente consegue obter como saída 2 correntes também senoidais, porém essas com defasagem entre si de 90 graus. E essas correntes também estão em um plano estacionário, porém no plano alfa-beta. E por fim, com a aplicação da transformada de Park, a gente consegue obter as correntes ID e IQ, que são componentes contínuos em regime permanente, e que, por fim, estão no plano rotacional síncrono DQ, que é o que a gente objetiva para fazer a aplicação do método FOC e o desacoplamento das malhas. Aqui eu trouxe as malhas de controle de velocidade de corrente, que é a próxima etapa. Aqui na figura 6A, a gente tem a malha de controle de velocidade, em que as entradas são a velocidade calculada a partir da posição lida pelo encoder, proteção de posição, e também uma rampa de velocidade de referência, porque esse motor, esse VLC, ele não responde a entradas integral, então a referência normalmente é uma rampa. A saída da malha de controle de velocidade é a corrente IDRF, que corresponde à parte ativa, né, da corrente, e que é utilizada para ser como uma das entradas da malha de controle de corrente, né, em cascata. Passando para a figura 6B, que é a malha de controle de corrente, as entradas são as correntes de referência de ID e Q, e as correntes por si só, né, ID e Q, que são obtidas como saída das transformadas de Clark e de Park. A saída dessas 2 seções, que é de controle de ID e controle de Q, as saídas elas estão ainda no plano rotacional síncrono DQ. Então, a gente quer voltar para o plano estacionário novamente ABC. E como que a gente faz isso? A gente aplica as transformadas inversas de Park e de Clark, e com isso a gente obtém as tensões, né, VA, VB e VC,
que são os sinais utilizados para o cálculo dos sinais PWMs que vão ser utilizados para comutar a chave do inversor. Então, sabendo de todas as etapas anteriores do circuito, da topologia, foi feito então agora o esquemático do circuito elétrico da bancada que foi projetado no Proteus, no software Proteus. No centro do circuito foi colocado a placa do STM32, que é o microcontrolador utilizado na bancada, e o restante do circuito foi dividido em 5 blocos, em que no bloco 1 nós temos aqui os 3 pinos de saída dos sinais PWMs, que vão para o inversor, e também foram adicionados outros 3 pinos para o intuito de fazer a leitura desses sinais PWMs filtrados. No bloco 2 está presente o circuito de alimentação da bancada, com o intuito de fornecer tensões de 5 e de 12 volts para os componentes. No bloco 3, a gente tem um circuito que foi pensado para ser aplicado em trabalhos futuros. No 4 está o pino de conexão, os 3 pinos de conexão do potenciômetro, que é utilizado para o intuito de fornecer auxílios de sinais de entrada para a bancada. E no bloco 5 estão os pinos de entrada de sinais, dos sensores de corrente, e do sensor de posição, que é o encoder. Então, após fazer aquele esquemático do circuito da bancada, foi feito então o projeto das placas de circuito impresso. Em seguida, foi feito o posicionamento dos componentes da bancada. E, por fim, o resultado obtido foi esse apresentado no figura 8, em que o sensor de posição, que é o encoder, aqui em cima, ele foi posicionado no canto superior esquerdo. O encoder está conectado com o motor através de polias e de uma correia dentada. O motor foi posicionado no canto inferior esquerdo. A placa principal com o STM32 foi posicionado no centro, de forma estratégica, juntamente com os pinos de entrada e saída de sinais. A placa secundária com os sensores de corrente SCS e com os circuitos para filtragem da corrente foram posicionados aqui na parte inferior. E a ponte H, que é utilizada como inversor, foi posicionada no canto direito. Então, voltando para o circuito que eu mostrei anteriormente, da topologia completa, em blocos, ele foi simulado a fim de verificar se a topologia estava correta, não inicialmente não a bancada em si, o circuito da bancada em si. Então, com a simulação do circuito da topologia em blocos, o resultado obtido foi esse da figura 10, em que na figura 10A estão presentes a velocidade de rotação do motor em vermelho e a referência adotada em azul. Aqui a gente pode observar que houve somente oscilações no início da simulação e aqui logo após atingir o ponto de operação especificado. Já na figura 10B, são presentes as tensões trifásicas aplicadas diretamente no motor, que elas têm uma amplitude fixa por conta do barramento CC, e a gente também consegue observar que há um aumento gradual da frequência conforme ao aumento da velocidade de rotação do motor também. Na figura 11 a gente tem as correntes e as tensões, que são as entradas e as saídas da malha de controle de corrente, em que na figura 11A estão presentes as correntes ID e IDRF. Na figura 11, a gente tem as correntes aqui IQRF, lembrando que IQRF é saída da malha de controle de velocidade. E na figura 11C, nós temos as tensões trifásicas VA, VB e VC, que são os sinais de controle utilizados para a geração de sinais PWM. Então, após fazer a simulação da topologia em blocos, foi feita a simulação da emulação via PSIM do código desenvolvido por STM32. Então, agora sim, a simulação como se fosse no circuito da bancada projetado. E a diferença do circuito anterior para esse é que todas as partes do circuito relacionadas às transformadas de placa de PAC e das malhas de controle de velocidade de corrente foram transformadas para código em linguagem C e colocadas em um componente no PSIM que chama C-Block, que é como se fosse uma simulação de microcontrolador que a gente consegue programar. Então,
O resultado da simulação obtido foi esse. Aqui no figura 13A a gente tem a velocidade de rotação, né, do motor, em vermelho, e em azul a referência adotada. Aqui a gente consegue perceber que a velocidade consegue seguir a referência, porém apresenta somente um atraso durante a rampa de subida. Na figura 13B, a gente tem as tensões trifásicas aplicadas no motor, que é a VB e VC. E aqui, como anteriormente, também é possível observar, né, que há um aumento da frequência conforme há um aumento da velocidade e após atingir a velocidade especificada na ponto de operação, a frequência se mantém. Então, após fazer a simulação da emulação no código do PC, né, da bancada, foi feito inicialmente o acionamento da bancada, né, do BLC, em malha aberta, porque foi necessário verificar se a leitura da velocidade do motor e a leitura das correntes do motor estavam sendo feitas de maneira coerente, né, antes da aplicação da malha fechada. Então, para a leitura da velocidade do motor, ela foi feita de 3 métodos diferentes, que foi pelo cálculo indireto pela frequência, o cálculo indireto pelo encoder e pelo tacômetro. O cálculo indireto pela frequência foi considerado mais próximo do valor esperado, né, ideal, porque essa frequência ela foi extraída de uma das fases, de um dos sinais que são utilizados para fazer o acionamento do motor. Então, em percentual, está 1. O cálculo indireto pelo encoder é a velocidade que é calculada a partir da posição lida pelo encoder, né, que é a sensor de posição. Então, esse valor é o que a gente quer saber se está sendo feito a leitura de maneira correta e satisfatória. E o resultado obtido foi que teve uma diferença de 6% percentual a menos em relação ao valor esperado. E a leitura pelo tacômetro, que foi feita diretamente no eixo da máquina, apresentou uma diferença percentual somente de 1% para mais. Após validar a leitura da velocidade, né, da velocidade do motor, foi feita a validação da leitura das correntes do motor. E essa leitura ela foi feita em 2 pontos diferentes na bancada, que foi antes e após a aplicação do filtro nas correntes, em que em laranja a gente tem a corrente antes da filtragem e em azul após a filtragem. E por que foi necessário aplicar, né, fazer o projeto desses filtros? A corrente do motor BLC, por ele possuir uma indutância muito pequena, ela naturalmente apresenta muitas ondulações. Então, o resultado obtido não era suficiente, né, que era esse laranja, para ser aplicado nas malhas de corrente. Então, foi feito o projeto dos filtros, o filtro foi feito o circuito, né, na placa, e o resultado final obtido foi esse em azul, porque a gente conseguiu recuperar a natureza senoidal do sinal e pôde ser aplicado nas malhas. Na figura 14B, é um outro ângulo de visualização dessas correntes, em que a gente consegue ver a defasagem delas. E por que isso? O sensor de corrente utilizado no mercado, que é o ACS 712, ele lê correntes de menos 5 a 5 amperes, porém a saída dele de tensão, que é proporcional à corrente lida, ela vai de 0 a 5 volts, sendo que há um deslocamento que representa 2,5 volts para 0 amperes, e depois variando de baixo para cima. Porém, os pinos de entrada, né, de leitura de sinais da placa do STM32, eles leem somente sinais de 0 a 3,3 volts. Então, foi preciso fazer o mapeamento desse deslocamento de 2,5 volts para 1,65 volts. E o 1,65 é porque é metade de 3,3. Lembrando que o ponto inicial aqui, né, de tensão, do deslocamento da tensão do osciloscópio, é aqui onde ele está mostrando os canais 1 e 2. Então, após fazer a aplicação da filtragem, né, dos filtros nas correntes e também a adequação do deslocamento, a gente conseguiu obter correntes coerentes para serem aplicadas nas malhas. Por fim, foi feito o acionamento da bancada em malha fechada e, como referência, foram aplicadas na curva 5A uma rampa de subida e na curva 15B uma rampa de descida. Nas ambas as figuras, a gente consegue perceber que a velocidade, que é em azul,
conseguiu seguir a referência e, além disso, o comportamento, né, obtido foi bem parecido com aquele obtido da simulação da emulação do código. E, além disso, também foram observadas pequenas oscilações, né, na saída do sinal, que podem ser explicadas por conta de vibrações no eixo da máquina, porque a ligação ali, a conexão entre o eixo do motor e o sensor de posição, que é o encoder, utilizado para fazer o cálculo de velocidade, não é ideal, né? Foi feito por polias, por correntes, então é suscetível a interferências externas, então fica realmente perfeito. E além da obtenção da velocidade do motor, também foram lidas a corrente e a tensão em uma das fases do motor e em duas velocidades diferentes, que foi em 1024 RPM e em 2368 RPM. Aqui a gente consegue perceber, né, a natureza sinusoidal dos sinais, consegue perceber também o aumento da frequência de ambos os sinais conforme ao aumento da velocidade, que foi o mesmo comportamento que a gente percebeu lá nos gráficos das simulações. E além disso, com a frequência que foi extraída de ambos os sinais, foi possível aplicar, né, a fórmula e confirmar o número de polos do motor, que são de 14 polos. Partindo então para as considerações finais, como conclusão, nós temos inicialmente na simulação da topologia Fock em blocos, a velocidade do motor seguiu a rampa de referência e conseguiu alcançar a velocidade especificada. Além disso, na emulação do código do STM32, que foi como se fosse a simulação do ciclo da bancada, a gente obteve uma resposta semelhante à da simulação da topologia em blocos. Já no acionamento da bancada didática em malha aberta, que foi feito para verificar se as correntes e a velocidade estavam sendo lidas de maneira satisfatória, a leitura da velocidade de rotação do motor apresentou uma diferença de 6% entre o valor esperado e o valor calculado através da leitura do encoder, que é o sensor de posição. Já na verificação da leitura das correntes, foi apresentada uma atenuação significativa das oscilações presentes inicialmente, após a aplicação do filtro passa-baixa projetado. E, passando então para o acionamento do VLC em malha fechada, a velocidade do motor seguiu a referência, tanto em rampa de subida quanto na de descida. E, além disso, essa resposta que foi obtida, ela apresentou o mesmo padrão da resposta da emulação do código C via C-Block no P5. Como sugestão de continuidade do trabalho, sugere-se obter a posição e a velocidade do motor utilizando observadores e, com isso, dispensar o uso de sensores, como, por exemplo, o encoder que foi utilizado. Além disso, sugere-se a realização de modelagem do motor em algum software de simulação, como, por exemplo, o P5, né, ou o MATLAB, que é muito utilizado para isso. E também utilizar ou modificar a bancada didática desenvolvida no trabalho para o estudo e aplicação de outras técnicas de acionamento de motores do tipo brushless. As principais referências utilizadas no trabalho foram estas. E obrigada pela presença de todo mundo, principalmente da banca que veio avaliar meu trabalho. Muito obrigada.